A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia, como combinado, todo domingo, um livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. E eu acordei de que seria um capítulo de cada vez. Eu vi esse capítulo aqui um pouco longo, mas eu quero ver se eu continuo fazendo um capítulo de cada vez. Se observar que vai ficar longo demais, então eu vou fazer a continuação no próximo domingo. Acredito que dê para fazer em apenas um capítulo, mas eu não vou acelerar por causa disso. Eu peço que o Espírito Santo esteja me ajudando nesse sentido, para que eu não venha suprimir nada daquilo que é necessário falar, daquilo que é necessário ensinar. Porque eu não estou aqui para agradar nem a mim mesmo, essa é a realidade. Mas ao Senhor que me chamou, que confiou em mim essa missão. Então, a Tia Espírito Santo é que eu peço para que venha me ajudar, orientar, fazer lembrar, instruir, fortalecer o pequeno aprisco e todos aqueles que estão chegando, aqueles que querem aprender, aqueles que sentem e respondem ao teu chamado. Esteja, Senhor Deus, orientando, ajudando, animando, instruindo, fazendo acordar, amadurecendo na fé, Senhor. O Senhor venha libertar, o Senhor venha curar, o Senhor venha abrir portas, o Senhor venha venha dar dons, Senhor. Venha falar conosco, nos dá a alegria da salvação. Nesse dia, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testificado aos corações essa mensagem. Eu te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, e também bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar. Comentem, irmão. Fique à vontade, comentem. Se tiver alguma dúvida teológica, pode ficar à vontade, pedir oração, alguma necessidade, fique à vontade. Eu oro de segunda a sexta-feira na igreja, das 6 da manhã até as 7h30 da manhã, e quando alguém pede oração, eu coloco lá o nome e vou orar até que venha a resposta. O que eu peço é que quem pede oração, ore também. Não precisa ficar das 6 às 7h30, isso é um compromisso meu, mas todo dia que puder, ore um pouquinho, 5 minutos, 10, 15 minutos. Agora, quando um inscrito é identificado, eu posso dar as boas-vindas, É o caso da Rayane Oliveira e da Marielle Rodrigues. Sejam bem-vindos a este pequeno aprisco. Nos comentários, nossa irmã Iva Pérez. Boa tarde, irmão Aquino. Graça, paz e prosperidade aos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. 3 maravilhas temos a nosso favor. O poderoso nome do Senhor Jesus, a palavra que liberta e o Espírito Santo que nos orienta, nos torna filhos de Deus. E o que mais? A esperança da gloriosa salvação. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Servir a esse Deus é o que nos basta. Glórias e gratidão ao nosso Senhor que derramou sua vida na cruz por tão miserável pecador. E nós não podemos esquecer isso. Vamos morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E às vezes os problemas momentâneos nos afastam, desse objetivo final. Então, glórias e gratidão ao Senhor que derramou sua vida na cruz por tão miserável pecador. Nós o matamos. Não foram os judeus nem os romanos. Deus o abençoe, bem como sua casa e família, aprisco, canal e todos que a nosso Deus aprover chamar em nome de Jesus. Amém. Então eu respondi, aleluia, o sacrifício que transformou a morte em vida para os que estavam mortos na escuridão do pecado. O Senhor Jesus seja sempre glorificado. Nosso irmão Bruno, marido da irmã Marina. Bom dia, irmão Aquino. É uma boa ideia, sim, fazer um vídeo, Quem assistiu o vídeo anterior, eu sugeri, eu fui ali inspirado em determinado momento, a experiência que
irmã Marina, o marido Bruno moram na França, e eles relataram uma experiência que realmente eu fiquei. E ao ver ali uma situação, né, de orientação para evitar infarto, AVC, essas coisas todas, eu creio que o Espírito Santo me trouxe essa lembrança exatamente para esse objetivo. Eu fiquei meio reticente na hora, né? Faço ou não faço? Mas eu dei ouvidos, né? E está aqui a resposta do nosso irmão Bruno. Falar da nossa experiência de como a minha esposa Marina me salvou a vida. Há uns anos atrás eu fiz formação de socorrista. Foi o irmão Bruno que fez a formação de socorrista. Olha só que coisa. No meu antigo trabalho. E quando cheguei em casa, eu falei com ela sobre essa técnica, expliquei a ela, olha só, ele chegou de casa, aprendeu a técnica no trabalho, mostrou para ela em casa, sem saber, né, que ele estava fazendo um investimento nela para salvar a vida dele. Olha que coisa forte isso aí. Acabou por me salvar a vida, né? Falaremos dos detalhes no vídeo que pode vir a salvar muitas vidas, amém. Exatamente. Então eu respondi, bom dia, irmão Bruno. Que bênção, com certeza o Senhor Jesus proporcionou esse escape para o irmão, fazendo aprender algo que salvaria a vida do irmão através da irmã Marina. O Senhor Jesus seja glorificado e assim que o vídeo estiver pronto, me avisa, né? E os irmãos façam o vídeo. A minha sugestão é que o casal, né, faça um vídeo sobre o casal, como se fosse esses podcasts, né? Os dois ali tranquilamente conversando, falando, né, do como é que foi o ocorrido, exatamente como o irmão relatou aqui, não precisa ser um vídeo grande, né, mas para que as pessoas que não têm nem noção de que isso pode acontecer, né, o irmão conte exatamente, eu peço até que o Espírito Santo faça o irmão lembrar, né, o irmão, a irmã Marina lembrar, né, aquele desespero, aquela agonia, que imagina, ver o maridão lá, indo embora e aí, peraí, ele me ensinou a técnica, vem aqui. Então, irmão, fica à vontade aí para comentar juntamente com a nossa irmã Marina, fazer o vídeo, mandar o link, né, para que eu possa estar divulgando aqui no canal. Nossa irmã Marina Marques de Oliveira, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor a todos, Deus é bom todo o tempo. Sim, pastor, eu acredito que é o Senhor usando o pastor para nos falar sobre isso, glória. Vamos fazer um vídeo sobre isso, se Deus quiser. Em relação ao meu testemunho de cura, eu fiz um vídeo no meu canal, dando meu testemunho na minha língua nativa. A irmã é portuguesa, né? Ela mora na França, fala francês, mas a língua nativa é o português, né? Original de Portugal. Creio ser isso, né? Vou fazer outro vídeo igual em português. Obrigado, Senhor, obrigado, pastor, que o Senhor abençoe sua vida e sua família. Eu creio que é isso, né? Não sei se a irmã é francesa, mas eu acho que a irmã é de Portugal, né? E eu respondi ao Glória, minha sugestão é que o casal fale os dois assuntos no mesmo vídeo, né? Como eu falei aqui, eu sugeri para o irmão Bruno, é tipo um podcast, né? Batendo papo ali tranquilo, a câmera gravando ali, bota naqueles tripecos e tal, e pega os dois, né? Paz do Senhor, coisa e tal, irmão Bruno fala, irmã Marina fala, eu quero contar como é que foi isso assim, assim, assim. No dia eu tive o treinamento lá na empresa e foi assim, assim. E eu cheguei em casa, né, e senti que eu deveria passar para a irmã. É uma coisa, eu sinceramente, só se realmente fosse direção de Deus para me chegar e passar em casa para minha esposa. Só se realmente, porque eu nem iria lembrar, irmãos. Eu nem iria lembrar, corre, ainda mais a vida do irmão, que é corrida. É coisa de Deus mesmo, investimento, né? Porque Deus ia usar a irmã Marina como um anjo, né? E além dessa situação, a irmã Marina vivenciou também uma cura, né? Foi um problema que ela tinha aí, se não me engano, de origem estomacal, alguma coisa nesse sentido, e foi totalmente curada. E fica à vontade, então, para fazer esse vídeo e comentar, colocar lá no canal de vocês, que aí eu vou colocar aqui o link. Eu não sei, eu acho que eu não posso colocar o vídeo mesmo de vocês no meu canal, isso eu não posso fazer, isso é um problema sério com o YouTube. Agora, eu posso pegar o link, né, falar sobre e deixar aqui o link, como eu faço geralmente aqui com os vídeos aqui que eu divulgo. Então, eu respondi ao Glória, minha sugestão é que o casal fale dos dois assuntos no mesmo vídeo. Deus abençoe tua vida, a vida do Bruno, da Stacy e toda a família. Stacy está bem, né? Eu creio que está tudo bem na família, né?
Irmã Marli Goulart, olha só, esses dias quando tive aquela visitação do Espírito Santo, Satanás se revoltou contra mim. Cheguei no serviço adiantada e nunca a secretária que abre o escritório chegou naquele horário, sempre chegava depois. Deus fez ela vir antes e chegou junto comigo. Quando olhei para baixo da rua, vi um rapaz transtornado com uma madeira grande na mão, batendo no chão com força, quase atingindo os carros e gritando freneticamente. Eu gritei para a secretária, que ficou apavorada, saiu quase correndo para abrir o portão. Imagina se ela não tivesse chegado juntamente comigo, esse homem ia me atacar, mas o Senhor me guardou, glória. Então, que o Senhor, né, continue guardando a vida da irmã. Imagina, né, irmã, que susto, né, que coisa assim tremenda, né? O anjo do Senhor está sempre ao nosso redor, né, e nos guarda. Isso aí é uma promessa, não tenho dúvida disso. Mas realmente a gente tem que vigiar, essa é a realidade, né? Eu costumo falar aqui em casa, eu sempre costumo falar isso. Você está no teu horário normal, embora hoje, irmãos, a situação é perigosa a qualquer momento, mas está no teu horário normal, de ir, vir, etc e tal, né? Você não está fazendo nada de errado. Agora você vai sair, tipo assim, 11 horas da noite, vai ir para bagunça, para baderna, e aí quer que o anjo do Senhor vai contigo. É claro, né, que se a gente tem alguém na família que faz isso, nós temos que interceder, independentemente disso, eu humildemente peço perdão, etc e tal, mas aí né, dar sopa pro azar, né? Porque a irmã estava indo trabalhar e avistou um perigo, né, iminente, né? E você vê que a irmã teve esse senso, né, de verificar a distância, né? E clamar lá pela colega de trabalho. Então, se eu continuo guardando a vida da irmã, continuemos orando uns pelos outros. Irmã C. Cristina, eita glória, que palavra forte, aleluia. Então, respondi, glória. O Espírito Santo continua a ter liberdade para nos brindar com a revelação da palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. Acredito que já foi todo mundo, agora vamos começar o Apocalipse 6. Esse é o 6º vídeo, e eu estarei colocando abaixo os links dos vídeos anteriores. O primeiro capítulo do livro de Apocalipse traz uma bem-aventurança para quem lê, ouve e guarda as palavras da profecia. Então tem uma bem-aventurança. O segundo e terceiro capítulo é um relatório do Senhor Jesus Cristo passado para os pastores daquelas igrejas, 7 igrejas. E 50 anos depois, né, deles terem iniciado seus ministérios. Observa-se que as exortações e correções chegam até o dia de hoje em nossas igrejas modernas. Infelizmente, as igrejas não lêem, os líderes não lêem, não ensinam, né? Apocalipse, tem sempre não, isso aqui tem que ter um escatologista para ensinar e nunca ninguém ensina nada. Aqui o escatologista que está me ensinando chama-se Espírito Santo. E ele está como promessa disponível. É onde, Senhor? Lá no show da Nike, Nécia, do Uberácia, João 15. É isso? Deixa eu ver aqui. João 15, 15 a 16, mas vamos lá, vamos ver. Quando veio o Consolador, testificará de mim, não é aqui, deixa eu ver 16, mas quando vier aquele Espírito da verdade, 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Anunciará o que há de vir. Escatologista, irmão. Ele te orienta. Agora tem que ler. Né? Olha só como é que está aqui, ó. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. O Senhor Jesus falou isso. Espera que eu vou passar para ele. E aquilo que há de vir. Irmãos, bola palavra que eu vou estudar, fazer um seminário, etc. Aí fica, sabe, dando volta em círculo, nem um povo de Israel, lá 40 anos andando em círculo, sem chegar a lugar nenhum. Então, o Apocalipse, né, esse último está aqui, o link, o último capítulo foi o capítulo 5,
E o título foi O Senhor Jesus é o único digno de abrir o livro, né? Capítulo 5. Capítulo 4 é Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4 está aqui o link. Capítulo 3, a porta que o Senhor Jesus abre, ninguém pode fechar, está o link. Capítulo 2, Apocalipse, conheço as tuas obras, está ali o link. E o capítulo 1, foi o primeiro capítulo aí de Apocalipse, receba a tripla bem-aventurança ao ler, ouvir e guardar as profecias desse livro. Agora, propriamente começando, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: E havendo o Cordeiro, o Senhor Jesus, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, é aquela voz que eu ouvi lá, não pode voltar, um trovão, e cobarachai, em voz de trovão, vem ver. Então esse é o primeiro de 3 julgamentos com 7 partes. As trombetas, né, capítulo 8 e 9, que ainda vamos ver, e as taças do capítulo 16 são outros 2. À medida que se abre cada selo, Cristo e o Cordeiro põem em ação acontecimentos que vão ter lugar perto do fim da história humana. Este rolo não se abre por completo, até que se abre os 7 selos, como está lá no capítulo 8, então vamos chegar lá. O conteúdo dos rolos mostra a culpa e a depravação dos seres humanos e destaca a autoridade de Deus sobre os acontecimentos da história humana. Aberto um dos selos, alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação de 7 anos. Eu particularmente também entendo assim. E o tempo futuro de sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo até a terra. Ou seja, os 7 selos, eles antecedem o retorno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né? Para arrebatamento, enfim, para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, enfim. Lá no livro de Daniel 12, não tem como estudar, irmãos, o final dos tempos, se não adicionar o livro de Daniel, né, que é escatológico, para que possa estar trazendo, né, informações dentro disso que nós estamos estudando em Apocalipse, assim como, né, o livro de Mateus, capítulo 24, também tem Lucas, tem Marcos, não podemos deixar de fora. Então é uma soma de informações que, na realidade, não para aí, né? Existem livros, inclusive no Antigo Testamento, que tem também algumas informações. Amós traz alguma coisa lá, fala alguma coisa sobre isso. Ezequiel, diversos livros, irmãos. Dificilmente você não vai encontrar um livro que fala sobre o final dos tempos. Se não me engano, até em Deuteronômio já estava falando a respeito. Então é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e as peças você vai encontrando conforme você vai, né, buscando, vai lendo, vai se interessando. É um assunto apaixonante. Desde 2010 que eu estudo Apocalipse, desde 2010. Então, lá em Daniel capítulo 12, olha só como é que é profundo. Daniel capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim: Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia, né? Está um anjo falando com Daniel. Deixe ela selada, para que ela só seja entendida perto do final dos tempos, não antes. Perto do final dos tempos, ou seja, no fim dos tempos, no final de todas as coisas. Quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo mundo. Versículo 5 do capítulo 12 de Daniel. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 homens, um em cada margem do rio. 2 homens. Não, claro que não era homem
carne e sangue, né? Viu 2 anjos, não tenha dúvida disso. Nós vamos ver aqui pelas respostas deles. E vestimento também. Um desses 2 perguntou ao que estava vestido de roupa de linho se achava sobre as águas do rio. A roupa de linho já me chamou a atenção, hein? Já me chamou a atenção. Quanto tempo vai passar até essas coisas tremendas acontecerem, né? Imagina Daniel passando isso tudo. Imagina. Isso, né, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo, 500 anos antes do Senhor Jesus Cristo aparecer, né? Então ele respondeu levantando as mãos para o céu, né? Levantando, ou seja, é um assunto muito sério que ele vai responder, que ele chega a levantar a mão para o céu, como se fosse, né? Não tem mudança daquilo que eu vou falar. Olha só, levantando a mão para o céu e jurando por aquele que vive para sempre, que tudo isso aconteceria depois. Olha que palavra que vai ver. Tudo isso, Daniel, vai acontecer depois que o povo de Deus tiver perdido o seu poder por 3 anos e meio. Olha, 3 anos e meio. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 7. Isso vai acontecer. Agora imagina Daniel ouvindo uma coisa dessa, né? Isso vai acontecer depois que o povo de Deus ter perdido o seu poder por 3 anos e meio. É o tempo da grande tribulação, né, irmãos? 3 anos e meio. É quando o anticristo vai estar aí dominando, né? E se está dominando, cadê o poder do crente? Não tem. Vai ser subjugado, vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser preso, vai ser morto. Então, o que vem por aí é coisa muito séria, tá? Que infelizmente, a grande maioria das igrejas trata de forma superficial como chavão. Jesus está vindo hoje, né? Conversa fiada. Isso é papo para boi dormir. Estou a abrir a palavra de Deus, livro de 1 Tessalonicenses. Não é primeiro, né? 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, para mim não errar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa bem claro, eu acho que no vídeo último aí eu falei a respeito, mas para não errar. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, diz assim: olha, irmão, rogamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Estou falando isso, inspirado pelo Espírito Santo, 2000 anos atrás. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vai ser assim. Sem que antes venha a apostasia, ou seja, está claro, antes do Senhor Jesus Cristo voltar, virá apostasia. O que é apostasia? É fraqueza, não, é troca de fé. Apostasia é troca, abandono daquela fé para, né? É bem depravado mesmo, né? Coisa assim para abandonar o Senhor Jesus e negar ele. E se manifeste o homem do pecado. Então, o anticristo tem que se manifestar. Como é que ele se manifesta? Aí ele diz no versículo 4, que ele não só se manifesta, mas ele vai fazer algo muito mais tremendo. Isso depois de 3 anos e meio de paz, que ele faz um acordo. Daniel, inclusive, fala sobre esse acordo de 3 anos e meio. E aí o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? E o templo, né, está destruído em Jerusalém, mas vai ser erguido por causa, né, do próprio aval do anticristo, que vai dar aval lá para ser criada uma nova religião, né? E as nações se abraçaram, né, numa falsa paz. E aí eles vão todo bobo, até Israel vai ser enganado nessa história aí, né? E aí quando acontecer dele, ele vai botar algo abominável dentro lá que tudo indica que é a imagem da besta, vai colocar dentro do templo, a besta que fala, dentro do templo, e ali vai vir com adoração, aquela coisa toda aí, tudo indica que é nesse momento que o povo de Israel acorda, né? Nós fomos enganados, o Messias já veio, e a gente ficou esperando até hoje. Eu creio, pelo que eu entendo aqui, é mais ou menos isso que vai acontecer. Nós vamos aqui à palavra. Versículo 8. Eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer, Daniel falando. Não tinha como entender, né? O povo de Deus perder seu poder por 3 anos e meio. O que você está querendo dizer?
Então eu perguntei, meu senhor, em que vai dar tudo isso? O que vai acontecer? Então ele me respondeu, deixa isso comigo, Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar ao fim dos tempos. Não adianta, ó. Daniel tentou entender, não adianta entender, não vai querer entender, não, porque tu não vai entender. Não é para você, não é para agora, é para o final dos tempos. Por isso está registrado no livro de Daniel, para o final dos tempos, para os dias de hoje. Versículo 10. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Vocês estão entendendo o que é da grande tribulação? O Senhor deixa claro lá em Efésios que o Senhor veio buscar uma igreja sem mácula, né? Sem ruga, sem mácula, né? Igualzinha que está aí hoje, né? Vamos ser sinceros, irmão. A gente está enganando a nós mesmos. Está enganando a nós mesmos. A gente vai, Jesus, vem. Irmão botando irmão na justiça, adulterando, fornicando, e só dinheiro, e mamão, e inimizade, cadê o amor? Então, olha só, o objetivo que a gente vê bem claro aqui, muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Quem é de Jesus não vai negar, mas não vai mesmo. Quem realmente, né, irmãos, ali que vai ser a prova, né? Você nega Jesus, que aí eu vou te devolver teu emprego, pagar um pix, ou aquela casa lá que nós tomamos de você, nós vamos te dar uma melhor, coisa e tal, e você, não, vou morrer por Cristo. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, inclusive de mim também. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal, orariam, e nunca entenderão essas profecias. Só os que querem mesmo aprender é que compreenderão o que ela significa. Vocês estão entendendo? Tem que querer aprender, irmão, senão não aprende não, fica dando volta no deserto. Quem está falando mesmo? Fica crendo Daniel, alguém está falando mesmo? Então, a partir do dia que o sacrifício diário for interrompido, Daniel continuou. Sacrifício diário, aonde? No templo, irmão. O sacrifício era feito aonde? No templo. Então, no dia que o sacrifício diário for interrompido, porque o anticristo vai chegar, para com esse negócio de matar irmão aqui, eu vou parar com esse negócio, de ficar oferecendo oferta aqui para Deus, né? Deus agora aqui sou eu, e senta lá no livro, diz que é Deus. E leva lá uma, né, a imagem da besta lá, né? Que tudo indica que ser alguma coisa aí, eu não sei se é um painel de LED, eu não sei se é uma inteligência artificial, não sei o que é que vai falar. A imagem fala. É uma imagem que vai falar. For colocada no tempo para ser adorada, haverá ainda 1.290 dias. 1.290 dias é igual a 3 anos e meio. Então, muitos estudiosos se perdem aqui, pois fazem alusão de algo ocorrido na época de Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco dentro do templo. Lembrando que o porco é considerado animal impuro pelos judeus. Foi a forma que Epifânio demonstrou como escarnecer do Deus vivo. O que esses estudiosos não observam é que o Senhor Jesus Cristo faz menção a esse fato. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, 15. O Senhor Jesus diz assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ó, quando, pois, virdes do que falou Daniel, está no lugar santo, no templo, quem lê entenda. Ou seja, eu não vou parar aqui agora para explicar. Quem lê entenda, quem lê vai estudar para entender. Eu não vou ficar parando aqui agora para dar uma aula de escatologia para vocês. Quem lê entenda, ou seja, não é todo mundo que vai entender. Precisa alguém entender para poder explicar. É que nem aqui que nós acabamos de ler, lá em João 16. Ele não falará de si mesmo. Quem? O Espírito Santo não vai falar dele mesmo. Então tem que ter alguém para falar do Espírito Santo. É simples assim, porque ele capacita isso. O Senhor Jesus mesmo capacita a gente para fazer isso através do Espírito Santo. Nós só não podemos parar, irmãos. É isso que é o grande segredo. Não pode parar e nem ficar voltando, né, às manchas do pecado. Então, olha só, o Senhor Jesus diz assim: quando, pois, virdes que abominação, então, é a forma, né, esse verbo, né, virdes, né, é a forma conjugada do verbo enxergar, observar, na segunda pessoa do plural do futuro do subjuntivo. É futuro. Então, o Senhor Jesus ele está falando, quando, pois, vocês viram, não, quando, pois, virdes, é futuro. E o antigo Epifânio ele viveu 164 anos antes de Cristo. Então não é dele que o Senhor Jesus está falando. E tem uma outra aqui para deixar bem claro,
que nem nenhum outro que veio depois também não. O anjo fala aqui em Daniel 12:9 assim, ó. E ele diz, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Então, é para o fim do tempo, não é para antes. Não é para a destruição de Jerusalém, para o general Tito, não é nada disso. É para o fim do tempo. Então, ainda em Daniel, capítulo 12, versículo 12 versículo 12 e 13. Felizes serão as pessoas que ficam firmes e vão até o 1335 dias. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim. O dia do seu descanso vai chegar, mas depois de muito tempo você vai ressuscitar para receber seu justo prêmio. Ô bênção, hein? Ô bênção, hein, Daniel? Ô glória! Ficou descansando lá, está dormindo, tá, irmão? Tá lá, tá no céu, tá dormindo, olha aqui bem claro. Há muito tempo você vai ressuscitar, está dormindo, deixa ele dormindo lá. Então, os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é a dos 7 selos, né, que está no capítulo 6. E a segunda é das 7 trombetas, que está no capítulo 8, 9, 11. E a terceira, as 7 taças da ira de Deus, capítulo 16. Continuando, Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E já acabou praticamente o tempo do vídeo. É por isso que eu não posso... vai ficar muito longo, vai ficar muito cansativo. Eu sinto que essa primeira parte aqui, ela já está sendo bem dada, mas eu vou seguir a direção do Espírito Santo. Versículo 2. E olhei, eis um cavalo branco. Olha aí os cavaleiros aí do Apocalipse. Um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Eu também creio assim. E o futuro dominador mundial, que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus permite que ele engane todos que se opõem a Cristo. E serve como um teste para os que se dizem, né, fiéis, os cristãos. Ali vai ser um teste, né? Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavaleiro, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vocês estão entendendo como é que a Bíblia, né, com relação à escatologia, ela, sabe, é um quebra-cabeça. Precisa ser persistente e ter a direção do Espírito Santo para você poder encaixar essas peças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Também lá em Daniel 9, 27, diz assim, ó, e ele, né, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana que são 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, ou o sacrifício sendo cessado aí. E Daniel falou, sacrifício vai ser cessado. De novo, vai cessar o sacrifício, ou seja, tem um acordo de paz entre o anticristo e as nações, incluindo Israel. Né? E eles ali estão tudo bem, está tudo certo. Na minha opinião, vai ser reconstruído o templo do lado da mesquita, que hoje está lá em cima, né? Esqueci, mesquita de Omar, mas tem um outro nome. E não duvido nada que tenha mais alguma religião ali no meio, né? Para formar ali uma nova religião. Ele firmará uma aliança por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. E sobre as outras abominações virá o assolador, que falou o Senhor Jesus Cristo aqui, tá? Isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Isso está em Daniel 9, 27. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava assentado no cavalo branco pode simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás, que vai ser solto no fim dos tempos. Vai ser solto ali, irmãos, ali perto
do rio Tigre, tem outro, Eufrates, vai ser solto ali uns demônios ali, irmão, coisa séria. Quando eles forem soltos, eles vão destruir, se não me engano, a terça parte da humanidade. Nós não vamos chegar lá. Então, os 4 cavalos aparecem quando se abrem os 4 primeiros selos. Os cavalos representam o julgamento de Deus sobre o pecado das pessoas e sua rebeldia. Deus dirige a história da humanidade, inclusive usa a seus inimigos que, sem saber, cumprem com seus propósitos. Os inimigos, sem saber, estão fazendo o propósito de Deus ser cumprido. Os 4 cavalos são uma antecipação do julgamento final que está por vir. Podemos traçar um paralelo com o discurso do Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24. Então, Mateus 24, né, por isso que vai ficando longo, não posso pular Mateus 24, é pertinente ao que nós estamos vendo aqui. Os discípulos estão sentados ali no templo, olha o templo, como é que é. Vou ler aqui o versículo, só aqui o início, né, versículo 3 de Mateus 24. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Né? Então, quando você pega o versículo 1, aqui eu comecei no 3, mas vamos ver o versículo 1, para a gente não ficar em dúvida. Abri aqui em Zacarias 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, glória. Então, vamos lá, Mateus 24, versículo 1, diz assim: E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, onde que ele estava? Saindo do templo, lá no templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Olha só que coisa bonita, Senhor Jesus. Olha só, o senhor já viu alguma coisa assim? Então o Senhor Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu, essa profecia, no ano 70, né? No ano 70, né? Depois de Cristo, pelo exército do general Tito, né? Que foi ali e sitiou os judeus ali por um bom tempo. Então, o Senhor Jesus respondeu no versículo 4: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, no livro de Mateus 24, o Senhor Jesus ele dá uma aula, né, daquilo que viria. Ele falou há 2000 anos atrás. Eu vou fazer simplesmente uma pergunta: quem aqui já leu Mateus 24? Né? Então, por favor, leiam Mateus 24, porque senão aqui o vídeo vai ficar só em Mateus 24. É muita coisa para se ver. Mas eu queria chamar a atenção deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, ó. No versículo 25, o Senhor Jesus, depois de falar tudo o que vai acontecer, ele já sabendo, conhecendo, né, o eleitorado, né, não ali por discípulos, né, mas uma palavra futura, ele vira e diz assim: ó, eis que eu vou tenho predito, ou em outras palavras, depois não diga que eu não avisei. Por isso que eu estou falando, leia o Mateus 24, porque senão eu vou correr aqui, aí eu vou sair um pouco do que realmente é para a gente estar estudando. Apocalipse 6 é pertinente, né? Mas leiam separadamente, observem, né, o que uma sequência de desastres que vai acontecer interligado com o que nós estamos estudando aqui, com Apocalipse. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, então nós vimos um, que é o cavalo branco, né, que tudo indica que é o anticristo chegando. E o segundo selo, vem o segundo animal dizendo: vem ver. Versículo 4. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. A paz da terra, não é guerras. Pode até ser a paz da terra, isso aí que está acontecendo lá no Irã, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e mais alguns burburinhos ali isolados, né? Ameaça da Coreia do Norte e ali
Hong Kong com a China. O negócio tá desenhando aí algo, misericórdia, irmãos, misericórdia. E nós devemos sempre estar orando pela paz de Jerusalém, não vamos esquecer isso. E foi-lhe dado, olha só, para que tirasse a paz da terra. Então, o segundo selo é como tira a paz da terra. A terra fica sem paz. Nós não estamos falando desses acontecimentos que acontecem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, não é disso que não estamos falando, não. Né? Do misericórdia, está acontecendo, misericórdia. Mas falando de guerra, coisa de guerra. E tirasse a paz da terra, então a terra fica sem paz, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Olha só. Então o cavalo vermelho e seu cavaleiro representam a guerra e a morte violenta, e a morte violenta que Deus permitirá quando trouxer a sua ira contra o mundo. A tribulação será um período de violência, morte e guerra. Versículo 5 do Apocalipse 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado e tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então o cavalo preto com seu cavaleiro significa uma grande fome. Misericórdia, uma grande fome. Então haverá escassez de produtos básicos, de sobrevivência, e a fome vai ser grande. A fome vai se alastrar por todo mundo. O azeite e o vinho refere-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, né? A gente lê lá em Atos, principalmente, né? Esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. É todo um cenário sendo preparado para quê? Vamos analisar. Vai lá no capítulo 13 de Apocalipse, vai falar sobre o quê? A marca da besta. Então o mundo num caos, guerra sobre guerra, e violência, e morte, e aquela coisa toda acontecendo. Né? Eu não sei ainda se os demônios já foram soltos, né? Acho que não. Os demônios acho que um pouco mais para frente. Mas aí tudo aquilo acontecendo, aí vem um grande plano, né? Aí entra em cena quem? O anticristo. Por isso que já entra ali, né, no selo quando é aberto. E eu falei, não, vamos ter a paz aqui, vamos selar a paz. O negócio é o seguinte, ó, tira os crentes aqui, que os crentes estão atrapalhando. Vamos catar crente. Uma recompensa para quem trouxer um crente. Você tem algum crente aí que você conhece? Irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus, por isso estou falando de Mateus 24. O Senhor Jesus Cristo falou que até nossos parentes vão trair a gente. Eu conheço lá um crente, Léo Aquino. Irmão, vou entregar. Crente que pessoas aí, parentes que não se converterem, ainda vão entregar a gente. Quanto é que é o prêmio, hein? Faz o Pix agora. Parece brincadeira, mas é coisa séria, irmãos. Vai ser assim mesmo. É claro, né? Primeiro pensamento que vem, eu vou me esconder. Porque a coisa é muito séria, irmão. A gente vai estar lutando contra a potestade, principado, mas o homem incorporado. O homem, o troço está no homem, irmão. Ali incorporadíssimo, né? Porque ele sabe que ele já perdeu a guerra, né? A gente vê lá no final como é que o Senhor Jesus derrota ele, mas o lance é que ele tem o seguinte, ele já está perdido, então ele quer levar o máximo que ele puder junto com ele. Esse é o objetivo do inimigo, irmão. Ele já está perdido, ele não tem mais jeito. Então o que ele vai fazer? Vou levar o máximo que eu puder. Aí trabalha com tentação, trabalha com fome, trabalha com morte, com ameaça. Imagina, né? Então versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olheis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. Olha o nome do cavalo, Morte. E o inferno seguia. Então o cavalo amarelo é morte, e o inferno está seguindo ele. Ele vai, só ceifando almas.
Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, meu Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos 8 bilhões, a quarta parte, você que 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas indo embora assim, ó. Bilhões. Para dar 2 bilhões aqui no Brasil, são quase 10 Brasil. Os irmãos terem uma noção. Então, vai matar com espada, né? Ou seja, espada matar com espada, né? Eu não sei, todo dia que quando se fala espada, irmão, eu fico logo atento, porque com certeza tem uma religião aí que mata com espada. Ó, tá? E lá no Apocalipse 20, versículo 4, deixa bem claro, vou ler logo, já que veio, vou ler logo, ó, 20, Apocalipse 20, versículo 4, olha o que diz. E vi tronos, aí já passou a história toda, está lá no final, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. Olha, só quem pode estar lá, né? Sou Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Não negou Jesus, continuou, não, eu sou. Então é que marca, não precisa de marca nenhuma, não, mata logo, eu quero. O negócio é morar com Jesus. Esse mundo aqui não tem nada para mim. O discurso ficou até bonito, né? Você é na hora, né? Essa é a realidade. Daqueles testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa nem na mão direita. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então é o prêmio. E, né? Então, decolado, espada. Uma pela espada, pela fome, pela mortandade e até feras da terra. 2 bilhões de seres humanos. Então, o cavalo amarelo, o pálido e seu cavaleiro, que se chama morte, simboliza uma escalada terrível de guerra, de fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que uma quarta parte da raça humana vai ser morta. Então, a versão Almeida, revista e atualizada na tradução da Bíblia de Jerusalém, está: vi aparecer um cavalo esverdeado. Isso é importante, irmão, a diferença. Deixa ele ser amarelo para ser esverdeado. Isso aqui, numa conjuntura apocalíptica, né, no ensino, no estudo profundo ali, isso faz uma diferença. O seu montador chamava-se Morte. No texto grego, a palavra que determina a cor do cavalo é chloros. Chloros, que traduzida fica como pálido, amarelado, verde pálido ou esverdeado. Então, esse amarelo, na realidade, ele é um esverdeado. Isso faz sentido. Perceba que a palavra grega chloros, né, chloros ou chloros, é raiz de clorofila, que é uma substância de cor verde. O cavaleiro não tem cor definida, apenas o cavalo. No livro do Apocalipse, a cor verde, pálida ou amarela, esverdeado, tem o significado de morte, pois lembra a cor de um cadáver que se decompõe. Exatamente isso. Essas informações não são à toa não, tá, irmãos? Vai lá na frente, não vamos. Tirar o que nós ouvimos aqui, vocês também ficam livres aí para pesquisar, tá? Só toma cuidado aí com os escatologistas aí que... Misericórdia. Tá difícil você encontrar, sabe, assim, alguém que realmente, não é que eu seja, eu confio no Espírito Santo. Ele que é um professor. Eu sei nada, ele que me ensina. Ele falou comigo na época da pandemia, né? Você quer falar sobre Apocalipse? Então, primeiro você tem que conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você vai ter que me conhecer. Porque sou eu que vou te ensinar sobre Jesus. Simples assim. Já faz 5 anos, 6, né? Cada um dos 4 cavalos tem uma cor diferente. Alguns dizem que o cavalo branco representa a vitória, que seu cavaleiro é Cristo, né? Nada a ver. O Senhor Jesus realmente vai cavalgar um cavalo branco, né? Lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11.
mas ele vem nas nuvens. Não vem comandar aqui desastre, nada de vem para acabar com o Baraxai, o Benemecá. Benemequece, a Machia. Como é que está escrito, senhor? Vamos lá, Apocalipse 19, 11. Vamos ver. O negócio é Apocalipse 19, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Estava sentado, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Não, fiel e verdadeiro. Não tenha dúvida. Agora, a sequência aqui, como é que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, já aconteceram aí em determinados países, né? Esses ditadores sentarem em cavalo branco. Mas aqui é o tal. Já apareceu aí, um já foi embora, né? Um já morreu. Agora tem um outro aí que está vivo aí, sentou no cavalo branco. Pode dizer que ele era o tal, que era o cara. Mas ele vai aparecer, e esse cavalo branco aqui é só figurativo, né? Uma figura de linguagem. Mas tomando em conta que os outros 3 cavalos estão relacionados com julgamento e destruição, o mais provável é que esse cavaleiro do seu cavalo branco não seja Jesus Cristo, lógico que não é. Os 4 são parte do julgamento que Deus, a executar, seria prematuro para Cristo fazer uma entrada como vencedor, exatamente. Se ainda vai haver destruição, como é que ele vai aparecer como vencedor? Olha como é que é diferente lá em 19. O fiel e verdadeiro. Como é que é diferente? É bem claro. Então, os outros cavalos representam diferentes classes de julgamento. Vermelho para guerra, derramamento de sangue. Negro para fome. E amarelo, né, esverdeado, para morte. Os altos preços do trigo e a cevada ilustram condições de fome, mas o pior ainda está por chegar. O pior ainda está por chegar. Não é claro, né, se o Hades estava em um cavalo à parte ou se o inferno, né, ou se cavalgava simplesmente ao lado da morte. Está muito claro, né? Dali o inferno vindo atrás. São os cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros lhe deu poder sobre a 4ª parte da terra. Isso indica que Deus até está limitando seu julgamento e ainda não se completou. Com esse julgamento, ainda há tempo para que os incrédulos se voltem para Cristo. Há o tempo, sempre o Senhor dando tempo. E se separem do pecado. Sempre o objetivo de Deus é esse. Não dá para brincar com o pecado, irmãos. Não dá. Não dá para esperar ser salvo em Cristo preso com o pecado. Não dá. Principalmente no que nós lemos lá no início. Que Daniel falou lá atrás, né? Para purificar. Para purificar. Não é para murmurar. Né? Porque, imagina, você escondendo, com fome, vai perder tudo, né? Sendo traído, e ou você se converte, ou então tu está perdido. Não, eu quero a marca aqui, eu estou com fome. Aí acabou. Eu não tenho dúvida, obrigado, Espírito Santo, que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele vai nos fortalecer. Obrigado, Senhor. É até um oásis no meio do deserto. Vai nos fortalecer, vai nos orientar, vai falar conosco. Não vai deixar, o Espírito Santo, que nem muitos ensinam aí, quando vier a grande tribulação, o Espírito Santo já foi embora. Conversa fiada, irmão. Quem que vai convencer do pecado? Quem que vai orientar os crentes? Obrigado, Espírito Santo. Boa, gostei muito. Isso aí me trouxe ânimo. Então, nesse caso, né, continuando aqui, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Eu queria ter parado antes, sabe? Para me ver isso aqui numa próxima. Mas não, agora vamos até o fim. Vamos terminar. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha só quem foi morto. Só vitória. Que nada, irmão. Esses aí são os primeiros a fechar negócio com o anticristo. São os primeiros. Não, vou perder meu patrimônio. Não, que isso. Jesus está demorando. Vai ver até que ele já veio esquecer de mim. Irmão. O inimigo vai deitar e enrolar. Se você não tiver, você tem que fazer isso agora. Revestido com o Espírito Santo, determinado a ser salvo, né? E não largar a mão de Cristo para nada. Não troco meu Cristo por 30 moedas, não troco por nada. Vou com ele até o fim. Se ninguém quiser vir comigo, eu vou sozinho. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ser salvo. Porque o negócio vai ficar feio. Ih, feio. Feio está hoje.
tem nem como, sabe, trazer uma palavra assim, um quadro apocalíptico. Então, as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E essas almas, olha o que elas estavam fazendo, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando? Estavam clamando a voz. O Senhor foi lá para ouvir, né? Eles um pouquinho, que eles estavam dormindo. Aí foram lá, né, para ouvir. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Quando adorando a Deus, irmãos. As almas lá adorando a Deus. As almas de Deus adoram a Deus, né, irmão? E santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, eles sabem que morreram por causa de Cristo, né? Então lá, tipo assim, até quando o Senhor vai permitir isso? Versículo 11: foram dadas a cada um cumprida a veste branca, para achar como anabás, essas vestes brancas, e arabados, que neberres. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, ou seja, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Para quem tem ainda dúvida, olha, descansa mais um pouco aí. Vocês morreram, toma aqui, veste, aqui está o prêmio de vocês, descansa um pouco. E o negócio não terminou não, ainda vai ter irmão de vocês aí morrendo, sendo morto aí por causa de Cristo, por causa da palavra. Então vocês esperam aí que quando o negócio terminar aqui, a gente chama vocês de novo. Descansa um pouco. Porque irmãos de vocês, irmãos da fé, precisam morrer também. Chegou o momento do revelador da palavra de Deus, lembrando de imediato que João foi convidado pelo Senhor Jesus a vir em espírito ao céu para ver as coisas que ainda vão acontecer. Não vamos esquecer isso. João está vendo tudo aquilo que vai acontecer 2000 anos atrás, ele estava vendo. Certamente a contagem desses mártires aponta para o futuro, né? Isso ainda vai acontecer no futuro. Talvez aquelas almas lá reclamando, talvez até seja eu e você, não sei. Essa é a realidade. Ou então os próximos, não sei que época vai ser essa, está escrito. Então, versículo 9: havendo aberto o quinto selo, então fica forte isso aí, tá, irmão? Está na Bíblia, está na palavra. Não se lê Bíblia, não se aprende. É forte. Cada dia mais nós temos que estar buscando santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Com santidade, meu irmão, até o mar que não tem saída. Por onde eu vou, o mar se abre. O mar se abre, o Senhor que sabe. Todas as coisas o Senhor que sabe. Versículo 9: e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, havendo aberto o quinto selo, João viu uma espécie de projeção que viria, pois com certeza as almas não fica debaixo do altar, mas algo como uma projeção, um telão. Provavelmente essas almas de crentes fiéis estavam mesmo em estado que ficariam em seguida dormindo, né? E versículo 10: e clamavam com grande voz, já li isso aqui, não sei porque eu repeti. Versículo 11: foram dadas a cada um veste branca e foi-lhe dito que repousasse. Então as vestes brancas novamente mencionadas no próximo capítulo, né? Nós estamos mediante a crentes verdadeiros que amaram o Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amaram mais do que a própria vida e por isso eles foram mortos. Eles têm algo para ensinar para nós. Nós precisamos aprender com eles. Não é com essas, sabe, com esses chavões aí, né? Salve Vitória! Vai para a igreja aí, não se fala nada de apocalipse. Nenhuma igreja está falando mais. Perdão, senhor, não posso falar nenhuma porque eu não sou Deus, né? Mas a grande maioria, está melhor assim, a grande maioria não se fala de Apocalipse. Parece até que um livro que foi retirado da Bíblia. E olha o que está aqui, ó. Por quê? Porque, irmão, não é só Vitória, não é Davi, me faz lembrar aí a filha da irmã Cristina, não é Davi, não é muralha de Jericó derrubada, não é coisa espremida, é que nem o sofrimento do Senhor Jesus. É que nem não, né? Mas é um sofrimento também. Então, os crentes tinham que ficar repousando, né? Esperar. Versículo
Apocalipse 6:12. Havendo aberto o sexto selo, eis que houve uma grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, os juízos catastróficos de Deus, descrito aqui, abrange tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da Terra. Meu Deus, imagina a gente vendo uma situação dessa. Misericórdia, imagina. Assim, eu quero morrer. Não tenha dúvida, eu quero morrer logo. Imagina a situação. Então, a estrela Apocalipse 6. Peraí, irmãos. Apocalipse 6 vai até o 16. Deixa eu ver aqui, porque eu estou achando que eu pulei aqui alguma coisa. Vamos lá. Apocalipse 6. Né? Vamos lá ajustar, porque já está acabando. Versículo vai até o 16. Clamava com grande voz, e cada um foi dado a veste cumprida. 11. Havendo aberto o sexto selo. Tá aqui, ó, isso mesmo. 12. 13. As estrelas do céu caíram. Meu Deus do céu. Sobre a terra, como quando a figueira lança de si o seu espigo verde abalada por vento forte. As estrelas caíram sobre a terra. Tenta imaginar a cena. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes de ilha foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, na rocha das montanhas. Irmão, estão entendendo o que está falando aqui? E os reis da terra, só pessoal só quem manda, né? Tem nego aqui que está envolvido com a igreja, pode ter certeza, tá, irmão? Conhece pode ter certeza disso. O que estão falando aqui, irmãos, olha só onde é que eles estavam. Escondido nas cavernas, na rocha. Irmãos, estão falando de bunkers. Estão falando de bunkers. Quem é que tem bunker? Só quem tem, irmãos. E os que trabalham para eles, né? Os que têm, porque eles precisam de empregar. Por isso que aqui tem servos. Aqui, ó. Grande, rico, tribuno, poderoso e todo servo. E todo livre. Se esconderam nas cavernas, na rocha da montanha. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. E esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira de cordeiro. Por que eles falam uma coisa dessa, numa hora de desespero? Dá a demonstrar que eles não querem, não tem nem noção do que, e nem pensam em largar o pecado, nem nada disso não, mas afrontar Deus. Então a ira do cordeiro, descrita no capítulo 6, deve alertar todos os leitores quanto à medida do ódio de Deus contra o pecado, a imoralidade e a iniquidade impenitente. É o mesmo que a ira de Deus. Versículo 17. Porque é vindo a grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, ao ver Deus sentado no trono, todos os seres humanos, grande e pequeno, ficarão aterrorizados e chamarão que as montanhas caem sobre eles, de modo que não tenham que enfrentar o julgamento do cordeiro. Ou seja, nem se ligam, né? Que se está ruim vivo, imagina morto. Não dá conta, são pessoas que não pensam, né, no espírito. Não, a vida acaba aqui. A gente vê claramente que o conceito dessas pessoas é exatamente qual? Está muito claro. A vida vai acabar aqui. Eles vendo lá, o céu se abriu, etc e tal, e eles, não, caem sobre nós e a gente quer morrer. Eles nem pensam, irmão, em juízo. Não tem. Olha só que coisa forte, hein? Nunca tinha visto isso dessa forma. Então, essa Bíblia da cena não tem intenção de assustar crentes. Para eles, o Cordeiro é um salvador tenro, mas os generais, imperadores ou reis que antes não mostraram temor de Deus e com orgulho ostentaram sua incredulidade, acharão que estavam equivocados e naquele dia devem enfrentar a ira de Deus. Então, é isso. Eles acham que Deus, eles não acreditam em uma vida depois da morte, não creem. Está muito claro, para mandar... cai sobre nós para a gente morrer. Um segundo depois da morte já começa a vida novamente, irmãos. Aí já vem lá aqueles ceifadores, né? Vai para o inferno, vai para o túnel, vai para... enfim. Né? Os que são de Cristo, ninguém chega nem perto. Chega nem perto. Tá bem claro o Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles que são fiéis mesmo, não vai ver nem morte.
nem vê a morte. Olha aqui. Senhor, eu preciso de uma revelação sobre isso, que eu sei que está na tua palavra. Deixa eu ver daqui. Tá, para terminar, agora a gente está terminando aqui, tá, irmão? Que acabou esse último versículo, mas já que veio isso, eu quero ver. Não verão a morte. Vamos ver onde é que está isso. Está lá no Evangelho, deixa eu ver. João 8,51. Quem guardar a palavra de Jesus será a vida eterna, não provando a morte espiritual. É que fala em morte espiritual, eu não sei não. Glória. Nós já vimos isso aqui, irmãos. Eu estou esquecendo isso. João 8,51. Vamos lá. Evangelho de João 8,51. Diz assim. Não passamos em João. Não passamos em João, não. Não, já passamos sim, claro. 8,51 diz assim, ó. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guardar a palavra, irmão, você nem vê morte. Meu Deus, não significa que não vai morrer, não é isso, mas não vê a morte. Então a morte é o quê? Geralmente é quem vem buscar as almas que não são de Jesus, né? Claro. Então quem é de Jesus não vê a morte. Que promessa, irmãos. Que coisa, mas tem que guardar a palavra, né, irmão? Tem que guardar a palavra. Para guardar a palavra, você tem que fazer manutenção dela. É o que nós estamos fazendo aqui, demorou. Esse vídeo demorou. Eu creio que não falei tudo. Estou com uma sensação de que não falei tudo. Mas, Senhor, se ficou faltando alguma coisa, o Senhor me perdoe. Eu me enrolei aqui um pouquinho no versículo 11 e 12, que tinha muita informação, tomei um susto. Parecia que eu estava repetindo a mesma coisa. Aí aqui eu me enrolei um pouco, mas não ficou faltando nada, não. Porque entrou aqui, Mateus 16, 25, 26, só isso que faltou de eu falar. E diz assim, ó, Mateus 16, 25, 26. Porque aquele que quiser salvar... agora entendi, me perdoe, Espírito Santo, agora entendi. Oi, Banais, Orecai, Aniversai, Comanácia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória! Como é importante esse versículo. O que quer deixar para trás? Tá vendo como é que é? Ele faz a mesma coisa com relação ao pecado. Você errou, você tem que voltar. Tem que voltar. Você tem que achar que está me incomodando aqui. Que tem uma coisa me incomodando, como se eu estivesse devendo alguma coisa. O que é, senhor? Aí, ó, coisa gostosa. Versículo 26 do capítulo de Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveita o homem ao mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Tremendamente importante. Que perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. É uma promessa. Vocês estão lembrados do meu testemunho? Né? Na hora que eu cheguei lá no final do túnel, daqui ele volta. Peraí. A palavra de Deus está escrito lá, eu era o garoto, em João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pode voltar. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Eu sei que é um assunto muito sério. Não tenho dúvida, você me perdoe a forma de falar. Que o teu povo possa ser despertado para buscar ainda mais, Senhor. Santificação, perdão, Senhor. Buscar perdão, perdoar. Senhor, meu Deus, buscar o Senhor, falar com o Senhor todos os dias. Senhor, guarda esse pequeno aprisco, guarda cada uma dessas vidas, estenda essas misericórdias sobre a casa de cada um, sobre aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Cura, Senhor, liberta, socorre, abençoa, abre portas, Senhor, cura, restaura, ajuda, Senhor, converte, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, e apaga as transgressões. Me traz para a tua presença como o Senhor fez comigo, Senhor. E me humilhei, o Senhor está me levantando a cada dia. Abençoa, Senhor, o teu povo. O Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Testifica essa mensagem nos corações. Aqueles que vão estar assistindo. Eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém.